O narrador é em primeira pessoa, o protagonista é Cônego Matias e os personagens, desde os objetos até papagaios, ou até mesmo ao sol. Todos eles são personagens, pois segundo as teorias clássicas, aristotélicas e platônicas, linhas de raciocínio essas o que o conto segue. Tudo é ser. Então se tudo é ser, logo tudo é personagem. Claro que temos como principais a Silvia e o Silvio, tirando o próprio protagonista. O interessante é que todos os personagens estão no mundo das ideias, não se relacionando diretamente com o cônego. E mais interessante ainda é o próprio narrador que formulou essa história do cônego, afirmando ser a maior teoria filosófica de todos os tempos. Sendo assim, se o cônego também está no mundo das ideias do narrador, as ideias do cônego são ideias dele ou do narrador? É uma ideia dentro de outra ideia, parecendo que a ideia tem ideias próprias. E tudo isso é possível no mundo das ideias. Bom, falando de contexto social, a gente fala sobre a Igreja Católica, que situa-se no século XIX, e nisso a Igreja Católica já tinha sua credibilidade alta, sim, tinha credibilidade alta, mas era muito menor do que antes, porque havia, né, perdido um pouco da ideia, né, tinha tido muitos ramos e enfim. E nesse tempo também a filosofia clássica ela é muito venerada, né? Se fala muito em filosofia clássica, mas não é bem para apoiar, mas sim para refutar. Então você tem o surgimento das teorias nihilistas, né? Que ali é um alicerce, tem como alicerce o ceticismo, a subjetividade do viver. E também tem as materialistas, que a matéria é o principal fundamento da existência, né? E também as relativistas, que você pode considerar que não há verdade absoluta e tudo é relativo. Então a gente vai ver esse conflito, né, entre filosofia clássica e outros pensamentos e a situação da Igreja Católica. Bom, fazendo uma espécie de análise, né? Também contando brevemente a história, o conto ele se baseia nos pensamentos que tem um cônego para pregar um sermão, né? O interessante é como o autor Machado de Assis ele brinca com as teorias filosóficas relacionadas às ideias. Dentre elas, a mais conhecida é a teoria das ideias ou dualismo platônico justamente de Platão. Também é conhecida como mundo inteligível ou metafísica, porque está além da física, né? Falando do desenrolar da história em si, a genialidade do autor ela é demonstrada quando ele consegue representar a linha narrativa do desenvolvimento de uma ideia, obviamente bem estabelecida logicamente, com seus processos criativos e suas crises de reminiscências. Tudo isso representado de forma escrita, ou seja, é aí que se encontra a genialidade, né? A reminiscência, o processo criativo, todo o patamar de uma criação de uma ideia ou de uma lembrança de uma ideia, justamente representada de forma escrita. A história, ela se baseia num cônego que formula uma teoria incluindo a metafísica, que nesse caso, né, ele troca por Deus, seria então a metafísica seria a predestinação de Deus, que em seu possível posterior sermão, ele contaria a história de Silvio e Silvia, ou de adjetivos e substantivos, ou de todo um sistema de coisas que estão predestinados a se encontrar justamente por amor. E mesmo com novas ideias surgindo, mesmo com obstáculos querendo fazer a alma esquecer do seu principal objetivo, a sua memória inteligível, ou seja, a sua memória inteligível da alma, através da busca pela verdade, ela se lembrará e a predestinação acontecerá. E em meio à ideia de que a alma independe do corpo, pois ela é perfeita, enquanto a imperfeição do corpo só atrapalha a alma, o desfecho do conto mostra como Silvia e Silvia só irão se encontrar, todo o sistema de coisas só acontecerá, o sermão só será contado e a alma só será invocada caso o cônego se lembre de terminar de escrever o sermão. Ou seja, olha que interessante, né? Algo tão independente como a metafísica só seria contemplada dependendo da física material e imperfeita. O autor, a partir do desfecho, levando o seu realismo, ou alguns chamam de pessimismo, em conta, ele mostra novamente a sua genialidade ao apresentar um triste desfecho que levanta a mais antiga das discussões filosóficas. A metafísica deveria depender ou independer do material? O humano é a medida de todas as coisas ou todas as coisas independem do humano? Em última instância, vem a última pergunta. A verdade existe ou não? Machado contrapõe a teoria de lógica e irrefutabilidade de Platão usando a dúvida, ou seja, também por meio de um método filosófico. As ideias do cérebro ou o cérebro só as armazena vindo, então elas de outro lugar? Claro que o autor não respondeu à dúvida, mas por meio do conto estimulou a perpetuação da dúvida,
que pode decorrer numa discussão. Por último, mas não menos importante, devemos lembrar que o narrador da história é quem conta uma história dentro da história, que é o caso do conto cônego, estimulando assim mais dúvidas e mais ideias em relação ao sublime mundo das ideias. Bom, agora na análise que a gente viu, é citado que o Machado, ele contrapõe a teoria de Platão. Ele cita a teoria de Platão. Então agora que a gente está nesse momento, como ele citou a teoria de Platão, vamos dar uma profundidade nesse conto, que se chama, afinal, Cônego Metafísica. A gente vai tentar significar bem brevemente a metafísica explicada por alguns filósofos, tá? Bem brevemente, justamente porque é muito complicado. Metafísica é um assunto muito complicado dentro da área da filosofia. E nessa explicação, nessa tentativa de significar essas metafísicas, a gente vai ver se encaixa na metafísica descrita por Machado de Assis. Porque para a gente estudar a metafísica citada, que é a metafísica de Platão, a gente tem que passar por mais duas, por exemplo. Não é obrigatório, obviamente, mas em meio de comparação. A gente vai citar a metafísica de Kant e de Aristóteles, tá bom? Antes de explicar a metafísica de Platão, justamente para dar uma profundidade no assunto e no conto. Então vamos lá. O termo metafísica, para Kant, significa um conhecimento não empírico ou racional, tá? Ele combina conceitos de costume, que designa todo um conjunto de leis ou regras de conduta que normatizam a ação humana. Então, Kant ele chega ao conceito de metafísica dos costumes. É o estudo de leis que regulam a conduta humana sob um ponto de vista essencialmente racional, não contaminado pela empiria, tá? Então, para Kant, a metafísica é o estudo do ser mais íntimo de todas as coisas. Então, Deus ou imortalidade, o conceito de Deus e o conceito de imortalidade não pode ser experimentado pelos sentidos, tá? Muitos conceitos, segundo ele, segundo Kant, são teorias para suprir a necessidade da perfeição. Para ele, todos os conceitos, eles existem com a necessidade de alcançar esse estado de perfeição. Então, por exemplo, Kant dá o exemplo da existência de Deus, a moral. A existência de Deus, o conceito de Deus para Kant é que exista uma moral, possa se extrair uma moral, para assim chegarmos ao estado de perfeição. Agora que a gente falou de Kant, vamos tentar falar de Aristóteles. Aristóteles também é muito grande, tá? Então a gente vai dar uma coisa bem breve, assim, que qualquer filósofo talvez poderia me xingar. Mas vamos lá. A definição de Aristóteles é talvez a primeira ou a mais geral elucidação do que é metafísica. Para ele, metafísica é uma ciência geral, a ciência mestra, a ciência mãe de todas as ciências, tá? Então, ele chamava os seus estudos de metafísica de filosofia primeira, que depois da metafísica vem todas as outras coisas. Se trata de um conjunto de conhecimentos independentes de qualquer atividade empírica e de qualquer experiência sensorial. Então é algo muito maior do que sentido, do que sentir algo, tá? Então, para a gente entender, o que mais marca a metafísica de Aristóteles é a teoria das quatro causas, tá? O que é a teoria das quatro causas? Ela baseia-se no princípio de causa e efeito. Na verdade, ele é o primeiro registro histórico desse princípio metafísico e lógico. Também pode ser chamado de princípio da causalidade, tá? Esse princípio da causalidade ele, para tudo que acontece no mundo, que é o efeito, existe um evento anterior que teria dado origem a ele, que é a causa. Com exceção do que Aristóteles chama de causa não causada, tá? Isso não é importante, isso não é muito importante, porque a gente vai abordar. Então, curiosamente, depois de muitos anos, um desses princípios, uma dessas causas, que nós vamos citar aqui, foram usadas justamente para provar a existência de Deus. Então vamos lá. A gente vai explicando e peço que as pessoas que estão ouvindo reflitam e tentam enxergar qual metafísica, se até agora já foi descrita uma metafísica que se encaixa no conto. Então, veja, existem 4 causas que a metafísica aristotélica coloca elas como fundamentais. Explicam a origem de tudo que a gente conhece no mundo, tá? A causa material, que diz respeito à matéria da qual algo é feito. Então, o mármore na estátua de mármore ou a madeira numa cadeira de madeira. A causa formal,
que a forma ou determinado é a forma que determinado objeto ou ser possui. Essa causa também é, de certo modo, a sua definição conceitual, tá? Uma cadeira deve possuir a forma de uma cadeira. Uma estátua deve... uma estátua, por exemplo, representando um deus grego, ele deve ter a forma daquele deus grego. A causa final, que é como o próprio nome diz, essa causa diz respeito à finalidade ou à razão de existir um determinado ser ou objeto. A gente pega o exemplo da cadeira. A sua causa final é servir como assento. E tem a causa eficiente, que seria aquilo que deu origem a um determinado ser ou objeto. Ou seja, a sua causa primeira. No caso da estátua de um deus grego, a sua causa eficiente é o escultor daquela estátua. Então, no caso de uma pintura, vamos pegar a Mona Lisa. A causa eficiente é o pintor Leonardo da Vinci. Então, por fim, na metafísica, a metafísica aristotélica, a gente tem o significado de ato e potência, tá? Todos os seres e objetos materiais existem em duas formas. Uma em ato e outra em potência. Ato é a forma que aquela matéria é agora. A potência é uma forma especial que a matéria guarda dentro de si. Então, vir a ser, poder vir a ser, tá? Toda matéria atual pode se transformar-se em suas potências. Quando um determinado ser se transforma em sua potência, pode-se dizer que ele se atualizou, ou seja, ele transformou-se em uma nova matéria em ato. Então, vamos pegar o exemplo de uma gravidez. A gravidez é um feto em ato, e em potência ele pode se transformar em um recém-nascido, tá? Ele é em potência, dentro de si ele vai se transformar num recém-nascido, tá? Não pode se mudar isso. Então, ou outro exemplo, uma semente. A semente em ato é uma semente, mas em potência ela vai se transformar numa planta, numa flor, numa árvore, enfim. E agora nós chegamos na metafísica de Platão. Mas repare que Kant e Aristóteles têm uma coisa em comum. Eles dizem que nada vai para as ideias sem antes passar pelo sensorial. Ou seja, a gente observa devido às nossas funções sensoriais e aí sim conseguimos formular a ideia. Ou seja, extraímos a ideia das coisas em si. Então o mundo material e o mundo das ideias são uma coisa só. São unidos. Então eu olho para uma pedra e eu extraio, usando as 4 causas, a causa material, a causa formal, a causa final e a causa eficiente, fazendo essas perguntinhas, eu extraio as características universais dessa pedra ou de qualquer objeto. Aí que entra Platão, né? Porque Platão, ele foi o professor de Aristóteles, por assim dizer. Aristóteles ingressou na academia de Platão e Platão discordava disso, né? Na verdade, Aristóteles que discordou de Platão, porque Platão veio antes, né? Mas a gente botou nessa ordem, a gente vai explicar Platão por último, justamente porque o Machado de Assis, em seu conto, ele usa as ideias de Platão. Então, aí que Platão discorda, aí que ele difere de Aristóteles e vai falar, não, Aristóteles, como assim? A gente extrai as coisas do mundo em si, mas esse mundo ele é imperfeito. Se a gente extrair algo desse mundo, a gente só vai extrair a imperfeição. Então, se nós tendemos à perfeição, logo, nós não pertencemos ao mundo imperfeito, nós pertencemos à perfeição. Nós somos como escravos olhando para uma parede e vendo sombras. Essas sombras é a única coisa que conhecemos. Só que quando nos libertamos e quando saímos da caverna, nós realmente conseguimos ver as coisas em si. Ou seja, aí ele divide o mundo, né? O mundo material é essa sombra, ou seja, o mundo material é a sombra imperfeita do mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Então, no diálogo Fedon, ou da alma, que justamente vamos discutir a alma, já sabendo do dualismo platônico, ele vai comprovar por que isso existe. Então, ele brevemente vai falar que o conceito de igualdade, que, ora, eu comparo um lápis com o outro para ver qual é igual, mas como que eu sei o que é igual? Como que meu cérebro observa esse padrão de igualdade? Ele vai falar, então tem uma explicação para isso. Então, eu conheci a igualdade ela mesma. Eu conheci o conceito de igualdade. E onde que eu conheci ela? Justamente no mundo das ideias. Então, por Platão ser um poeta, ele também vai contar uma historinha. Então, para Platão, veja, a alma veio do mundo das ideias, e o que ela faz aqui na Terra, no mundo material, é justamente relembrar tudo que ela já sabe. Então nós já nascemos sabendo de tudo. Então veja, quando eu busco bom, eu basicamente estou recordando. Aprender no mundo material nada mais é do que recordar o que eu já sei, o que eu já sabia no mundo das ideias. E esse processo de recordação é chamado de reminiscência, certo? Então, para ilustrar melhor, eu vou pegar um exemplo feito pelo Santo Agostinho. Ele era católico, né, cristão, e o mundo das ideias para Platão, para Santo Agostinho era Deus, certo?
Então ele vai dizer assim que a maior prova que já sabemos antes, ou seja, a maior prova que já sabemos desde que somos alma, que sabemos as coisas antes de estar junto ao corpo, a maior prova disso é o esquecimento. Porque como lembramos do esquecimento? Como sabemos da existência do esquecimento se o esquecimento é a ausência de memória? Ou seja, como que sendo a ausência de memória, o esquecimento se encontra na minha memória? É evidente a ciência, ou seja, é evidente que eu sei do esquecimento porque podemos identificar quando esquecemos algo. Isso só acontece pois sabemos o que é esquecimento. Então repare que é necessário saber antes o que é esquecimento, porque se eu não sei antes, é impossível esquecer e saber que esqueci, certo? Então, se eu esqueci e posterior sei que esqueci, é porque antes de tudo, antes inclusive de eu esquecer, eu já sabia o que era esquecimento, o conceito de esquecimento. Ou seja, essa é a prova de que o conceito de esquecimento já está na nossa mente até antes da gente esquecer. Então, tudo isso foi dito para justamente afirmar com toda certeza de que essas teorias foram usadas pelo Machado de Assis, primeiro, porque é uma teoria cristã, né, e justamente estamos falando de um cônego. E olha que interessante, né? Tem determinados momentos onde mesmo o cônego não pensando mais sobre as ideias dele, não estando no mundo das ideias mais, momentos que, enfim, ele foi pensar em outra coisa, o conto deixa claro que Silvia e Silvio ainda estão tentando se encontrar, ou seja, como se a ideia tivesse vida própria, por assim dizer. É como se ela já estivesse lá, certo? E aí que volta a dúvida, né? Porque o Machado de Assis afirma tudo isso, mas no final do conto ele ainda assim vai dizer, olha, é tudo muito bonito, tá? É tudo muito bonito. Só que se no mundo imperfeito eu não fazer nada com isso, logo isso não será descoberto, isso não será contemplado. Então repare que, pelo fato do Machado de Assis ter terminado com um sentimento de dúvida, com um sentimento pessimista ou até realista, ele adquiriu uma postura filosófica, né? Porque a filosofia tem por suas funções botar tudo em dúvida, inclusive ela mesma. Então olha que interessante, né? Ele terminou com um sentimento de dúvida, justamente contemplando essa ideia extremamente bonita e poética, mas ainda assim com seu pragmatismo excessivo, tacando a realidade na nossa cara. E foi o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um trabalho muito gostoso de ser feito, justamente por misturar a filosofia, Machado de Assis, falar toda a genialidade desse autor incrível. E é isso, espero que todos tenham gostado e entendido.